segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo então começou a falar. As multidões ficavam admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Porém os fariseus diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, com ovelhas que não têm pastor. E então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. repita comigo: Jacó foi um homem a quem Deus não desistiu de amá-lo. Jacó não desistiu, lutou e foi abençoado. Amém. Olha para quem está do teu lado, olha para essa pessoa, isto bonito. Diga para ela assim: Deus não abre mão de você. O amor de Deus por você é eterno. Não depende de quem você é. E nem como você se comporta. Deus te ama. Mas se converta. Isso. Porque Deus, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso. Por isso eu quero que você entenda uma coisa. A causa do amor de Deus por mim e por você não está em você e nem em mim. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo, porque Ele é amor. Porque todos nós temos dificuldades em amar. Às vezes nós não amamos. Às vezes tem dia que também nós não amamos nem a Deus. De tanta luta, de tanta batalha que nós enfrentamos. E Deus, Ele vai deixar de me amar? Não, porque eu não consegui amar Ele. Não, Ele continua me amando. Sabe por quê? Porque Deus me entende. Deus te entende, Ele compreende. Por isso que a nossa fé, ela é provada. E hoje então, eu quero falar de Jacó. Um homem que Deus amou sempre, que nunca desistiu dele. Jacó recebeu um nome que foi o espelho da sua personalidade. Jacó significa enganador, suplantador, ou seja, levar vantagem, vencer a qualquer custo, ou seja, suplantar, enganar um rival. E Jacó então nasceu segurando em quê? No calcanhar do seu irmão Esaú. Mas Esaú também não era flor que se cheire não, porque também ele era safado. Os dois
cometeram erros, certo? E aí então, ele aproveitou o momento de fraqueza do seu irmão e tirou do irmão Esaú a primogenitura. Porque naquela época, quem é esse abençoado era o primogênito. E Esaú seria então o primogênito porque ele ia nascer primeiro. E Jacó então fez de tudo. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Do irmão. Por isso que Jacó também ele aproveitou o momento de cegueira do pai dele para mentir e se passar como Saul. Ou seja, não é que ele roubou a bênção, ele queria ser abençoado. Mas quem iria receber a bênção seria Esaú. Jacó ele tinha um comportamento reprovável. Por quê? Ele enganou, ele mentiu, ele traiu. Mas Deus o amava, porque Deus tinha um plano na vida de Jacó. Por isso eu quero que você entenda, você não pode desistir de Deus, porque Deus tem um plano para você. Um plano. Por isso eu quero que você entenda que toda a ordem de Deus está associada a uma promessa. E para receber a promessa eu tenho que obedecer a Deus. Tenho que obedecer a Deus. E Deus investia em Jacó. Assim é o amor de Deus por nós. Deus investe em nós. Olha para quem está falando, diga: Deus investe em você. Mesmo com a sua cabeça dura. Porque às vezes é uma cabeça dura, né? Que não aprende. Que não aprende. Que não aprende. E aí então Jacó pagou um preço muito alto pelas escolhas erradas. Ou seja, ele foi jurado de morte. Após o falecimento do pai, fugiu. E ele então ainda fugiu e refugiou nas terras de Labão. Não se preocupe que o padre vai tossir porque está gripado aí. Quem não está, né? E Jacó então sofreu. Ele passou anos e anos sendo explorado por Labão. Por Labão. Jacó ele quis voltar. Mas novamente estava em conflito. Por quê? Esaú era poderoso. Tinha um exército. E o Esaú podia dizimar não somente ele, mas como toda a sua família. E Jacó então vivia angustiado, com medo. E assim, tem muitos Jacós na nossa vida. Jacó que trapaça, Jacó que trai, e que ainda não se converteram, ou seja, não fizeram a experiência do amor de Deus. E às vezes nem o sofrimento ajuda na transformação do coração. Porque quando Deus ele permite uma dor, quando Deus permite um sofrimento na vida de uma pessoa, qual é o objetivo? Transformar aquele coração. Mudar aquele coração. Jacó quis a bênção, mas ele teve que lutar. Olha para quem está do lado e diga: você quer a bênção, né? Só que você tem que lutar. E eu quero que você entenda que sem luta não tem bênção. Sem luta não tem bênção. E quanto mais luta, quanto mais batalha na nossa vida, mais bênção virá de Deus. Porque quando a bênção está chegando na nossa vida, o demônio intervém. Ele vai fazer de tudo contra aquela pessoa, para a pessoa não receber a bênção. Então, se você está sendo provado, se você está enfrentando a batalha, você pode ter certeza que a bênção está chegando.
Diga glória a Deus. Eu creio, viu? Eu creio. Porque sem luta não tem bênção. E a gente tem que acreditar. E vemos a luta hoje no Evangelho de Jacó com o anjo. É dramática. E dessa luta surge o quê? O povo de Israel. Olha que bonito, da luta de Jacó surge o quê? O povo de Israel. Olha que bênção. Então, das suas lutas, se você abrir o teu coração e tomar posse, pode vir muitos povos de Israel. Muita bênção para você. Muita bênção para você. Então, e vemos nessa história o que? A mão de Deus agindo com graça e com misericórdia na vida de um homem pecador. E todas as dificuldades que Jacó passou, ensinou o Jacó a confiar na providência de Deus. Por isso que eu rezo, Deus proverá e nada faltará. Diga comigo, Deus proverá e nada nos faltará. A minha irmã, quando, numa semana, ela era salgadeira, né? Hoje mora em Regente Feijó. Então, quando tinha uma semana que não aparecia nenhuma encomenda de salgado, ela rezava, Deus proverá e nada nos faltará. E quando era de tardezinha, aparecia um 100, 2, 3, e então Deus recompensava. Então Deus proverá e nada nos faltará. E é interessante que o próprio Senhor, Ele vem ao encontro de Jacó. Para quê? Para transformar o Jacó em Israel. Então, por isso que você tem de estar de coração aberto, porque o Senhor vem em teu encontro para te transformar. Para transformar aquela tua luta, para transformar aquela tua batalha em bênçãos para você. Por isso que quando chega uma batalha, amém, Senhor. Mas essa batalha não tem poder sobre mim, porque o meu Deus é maior. E o Deus de Jacó era maior do que todas as lutas dele. E na sua luta com o anjo, as palavras de Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele disse para o anjo, o próprio Deus, não te deixarei ir, se não me abençoares. Diga comigo, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Trata de me abençoar. Fala, pode falar para Deus, trata de me abençoar. Você tem medo de Deus? Eu não. Eu falo mesmo. Trata de me abençoar, porque eu sou teu filho. Não é? Então de novo, eu não te deixarei. Se não me abençoares. Trata de me abençoar. Eu preciso. E o bonito de Jacó é que ele não desistiu. Ele lutou com o anjo por sua bênção. Não é que Jacó era mais poderoso que Deus, não. Jamais. É que Jacó, na sua persistência, ele venceu. Então, abre os seus ouvidos e presta atenção. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é invencível, mas só que Deus tem prazer de se deixar vencer por aquele servo que reza com o coração sincero, com o coração humilde e fiel. Onde que Deus vai te honrar? Na sua fidelidade. Olhe para quem está atrás, diga, Deus vai te honrar na sua fidelidade. Seja fiel. Porque é ali que Deus vai nos honrar. E daí Deus então disse, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Então, Deus disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe, lutastes com Deus e prevalecestes. É porque Deus tinha um plano.
E na antiguidade, o nome de um homem não era simplesmente um nome, mas trazia a representação do seu caráter. Jacó, enganador, trapaceiro. Por isso então, o nome de Jacó foi mudado para Israel, pai de todos os povos. Israel. Foi transformado pelo poder da graça de Deus. Então, por isso eu digo a você, quando você quer uma transformação, você tem que clamar pela graça de Deus, porque Deus nos transforma pela graça. E a luta de Jacó com o anjo do Senhor ocorreu durante a noite. Durante a noite, madrugada. E na Bíblia, a noite é o tempo das provações. O que diz aquele salmo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E às vezes a gente passa por noites e noites e noites de provação. E parece que a libertação não chega, e parece que a bênção não chega, mas eu não posso desistir, porque são noites e noites e noites de provação. Eu tenho que estar lutando, eu tenho que estar clamando, eu tenho que estar orando. Porque na hora vem a calma. E por isso eu digo, quando Jesus, ele vê que aquela tempestade não está fazendo bem para mim, para você, ele vai acalmar a tempestade. Porque ele tem poder. Jacó não desistiu, não deixou que Deus fosse embora, ele se agarrou. Então você tem que estar agarrado na mão de Deus. Porque se você soltar a mão de Deus, daí a gente vai embora. Por isso que Deus, ele segura você por aqui, ó. Eu abro um parênteses. Quando Jesus foi buscar Adão, na mansão dos mortos, Jesus puxou Adão pelo pulso, porque a mão escorrega. E Deus te segura aqui, ó, para você não fugir. É que às vezes a gente é tão rebelde que a gente vai embora. Então Deus te segura com a destra poderosa. E mesmo quando Deus deslocou a sua coxa, em meio a uma dor imensa, Jacó não o deixou. Jacó não desistiu e ele recebeu a bênção. E mesmo a dor que você passa, mesmo em meio à batalha que você passa, você não pode desistir. Você tem que estar agarrado. Agarrado. Jacó não desistiu, lutou por sua bênção, insistiu, e havia passado toda a sua vida em busca da bênção de Deus. Desde dentro do ventre daquela mãe, o Jacó buscava uma bênção. Ele não desistiu. Chegou na hora certa, no momento certo. E infelizmente tem pessoas que nas dificuldades deixam de orar, desistem. Então, a sua oração tem que ser insistente, persistente, consistente. Consistente vem de constância, fortaleza de ânimo. Seja forte na tua oração. Seja forte no teu clamor. Olha para quem está do teu lado, diga bem bonito: seja forte no teu clamor. E não preguiçoso. Não dorminhoco. Isto. Porque tem pessoas que qualquer brechinha do dia já está encostado no sofá dormindo. Daí depois quer a bênção. Daí depois quer a graça. Não tem jeito. Tem que lutar. Então, Deus não desiste de você. Ele não abre mão da tua vida. Ele investe em você. Então, as lutas, elas vão tentar nos dominar. Nos dominar. A vontade, quando a gente está numa luta, quando está numa enfermidade, não é a vontade de deitar? Mas não dá, né? A vida segue. A vida segue. Então, não permita que os teus problemas te dominem. Põe a sua confiança em Deus e aguenta firme.
Por isso que a nossa parte é perseverar na fé. Deus nos ama, e Ele nos assiste em todas as situações, e Deus jamais vai te decepcionar. Por isso, quer a bênção, então tem que lutar até conseguir, tem que se agarrar a Deus, e dizer para Deus: eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me dar a bênção. E depois que Ele te dar a bênção, continue. Então Jacó, transformado em Israel, olha aí, e nessa noite Deus, Ele quer pegar a sua maldição e transformar em bênção para você, em bênção na sua vida, em bênção na sua família. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, nós vamos pedir, vamos clamar. E como Jacó, lutar. Porque é na nossa luta que a bênção vem. E dizer para Deus, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. E é isto. Porque às vezes, nas dificuldades, corremos o risco de abandonar. Não. E aonde que Deus vai honrar? Na nossa fidelidade. E por que Deus honrou Jacó? Porque Jacó não desistiu da benção. Ele foi perseverante e Deus o abençoou. E é isso que nós vamos agora rezar, pedir, clamar. E por isso então eu peço que você fique de pé agora, neste momento. E nós vamos orar por um instante. Nós vamos pedir através dessa música, como Jacó, Deus Todo-Poderoso, eu também quero pedir, não me deixe ir sem a tua bênção, não vá sem me abençoar. Diga comigo, como Jacó, Deus Todo-Poderoso, eu também quero a bênção, e não me deixe ir sem a tua bênção, e não me deixe ir sem a tua bênção, Senhor.